atenção na leitura desta palavra e também prestasse atenção no que Deus vai dizer a você agora mesmo. Há algo especial que Deus quer que você, glória a Deus, no teu coração, você guarde. Não permita que suas tribulações outras atrapalhem você a ficar sintonizado aqui. Ficar de orelhas, ouvidos bem abertos, corações abertos, tá bom? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos de 8 ao 15. Já encontramos todos? amém. Diz assim a palavra de Deus, ó. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Você está vendo que o plano de Deus para Elias era que ele fosse ao monte. Deus lhe deu comida e bebida, uma força sobrenatural que fez este homem andar 40 dias e 40 noites para cumprir o propósito de Deus. E qual seria o propósito? Ir ao monte. E ao monte é coisa muito boa. Amém. Mas ele se desviou desse propósito. Ele entrou numa caverna. Não foi ordem de Deus fazer com que ele entrasse numa caverna. Ele mudou, está vendo? Ele mudou o rumo. Estou fazendo assim nessa leitura para você prestar atenção. E ali entrou numa caverna e passou ali à noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirar. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Você está vendo o que Elias fez? Ele fez diante de Deus uma justificativa depois que Deus perguntou a ele: o que fazes ali? O que fazes aqui, Elias? Ele justificou. A justificativa dele era verdadeira. Tudo que ele falou aqui era real. Mas mesmo assim, ele justificou. Muitas vezes você justifica diante de Deus as suas atitudes. Mas vamos continuar lendo. Olha o que Deus tem aqui, ó. E eis que passava o Senhor, como também uma grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu o quê? Ouvindo a Elias, levantou-se, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirar. Você está observando que ele justificou de novo? A mesma justificativa eu posso lhe afiançar. Todas essas justificativas eram verdadeiras, todas. Mas o lugar que ele estava não era da vontade de Deus. Ele foi para uma caverna. Deus havia direcionado ele para um monte. Presta atenção. O versículo 14 diz assim: e ele disse, o versículo 15: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge
a Hazael sobre a Síria. Amém? Amém. Eu queria que nós pensássemos um pouco sobre esse tema aqui, saindo do estado de coma. Vamos falar todos juntos? Saindo do estado de coma. O texto que nós lemos fala de Elias. Elias foi um grande servo do Deus. Foi um profeta ungido por Deus, excelente aos olhos do Senhor, chamado contra o rei Acabe, porque o rei Acabe estava forçando o povo de Israel a adorar os seus falsos deuses. Elias foi chamado para consertar essa situação. Ele, usado por Deus, ele conseguiu pegar aqueles falsos profetas e derrotá-los. E Deus os liquidou. 450 profetas no meio deles. Tudo falsos profetas. Você está vendo? Deus usou Elias de uma forma excepcional. Elias contemplou por parte de Deus sinais e prodígios. Fogo caindo do céu, lambendo a água que envolvia o altar e cercava todo em volta. Elias era um homem como eu, um indivíduo como eu sou, como você é. Às vezes parece que estamos bem, estamos seguros, estamos firmes, estamos fortes. Elias estava assim. Mas a ordem de Deus era que Elias fosse ao monte. Deus queria entregar a Elias algo especial naquele monte. Eu posso dizer para você que monte é uma coisa muito boa. Esta igreja aqui vai ao monte. Fomos ao monte recentemente, e o que Deus fez lá foi algo extraordinário. Aleluia. Eu tenho 4 anos nesta igreja. Nos primeiros meses nós fomos ao monte. A igreja não estava como está agora. Quem foi comigo naquela ocasião, naquela madrugada, aqui do céu como cobertura, as estrelas como luminares, a lua, pôde contemplar os pedidos que lá fizemos. Foi tremendo o que Deus nos revelou lá, sobre o que faria Deus com esta igreja. Você quer saber? Deus está fazendo tudo quanto lá no monte Ele nos falou que faria. A ordem de Deus para Elias era: vá para o monte. Elias parou pelo caminho. E para onde Elias foi? Para a caverna. E na caverna ele se ausentou, se anulou, se isolou. Não quis saber o que estava acontecendo lá de fora. Olhou para dentro de si e ficou somente pensando em tudo quanto estava acontecendo. Mataram todos os teus profetas, agora estou me perseguindo. Eu estou só, ele dizia. Às vezes você se sente assim também. Você se sente só. Você se sente isolado. Parece que ninguém está mais à sua volta. Você é o único no planeta. Ninguém nota você. Ninguém nota os teus problemas. Observe que Deus estava atento ao que se passava com Elias. Deus estava olhando para ele. No momento que ele estava indo para o monte, no momento que ele parou e no momento que ele desviou, entrando para a caverna. Esse tema que eu trouxe aqui é um tema propício. Saindo do estado de coma. Eu visitei e visito alguns hospitais e algumas experiências nós pastores passamos. Os médicos, quando têm pacientes graves em UTIs, em estado de coma mesmo, eles dizem: pastor, 5 minutos. Lá dentro não se pode falar, não se pode comentar nada. Os médicos acreditam que mesmo no estado de coma, aquele indivíduo, aquele paciente, sabe o que está se passando à sua volta, tem consciência, mas o estado de coma dele o coloca numa inércia. É por isso que muitas vezes não se permite pessoas brigando dentro de uma UTI, discutindo ou falando o que está se passando, porque o indivíduo fica: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que sair
quem está do lado de cá o vê como morto. Quando você está numa caverna, quem está do lado de cá vê você como uma pessoa morta. Vê você como uma pessoa que está fora da realidade. Quantas vidas dizem, eu não quero mais ver ninguém, aí se isolam. É a caverna. A caverna não faz bem a ninguém. E tem pessoas que estão se cavernando nos dias atuais, fazendo como Elias, quando o plano de Deus é para você subir, ir para o lugar alto, e lá receber algo especial de Deus. Deus tinha algo para entregar a Elias. Era um plano glorioso. Eu trouxe aqui 3 pontos importantes que eu quero passar para vocês. Não vou me prolongar muito, o tempo não me deixa, mas também na introdução vocês já ouviram o que eu sei que Deus já colocou no coração de todos. O primeiro é, o plano de Deus. Observe que Deus tem um plano para você. Ele tem um plano para mim. O plano de Deus é que você suba o monte. No versículo 8 diz assim: e levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Sabe o que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, colocou para Elias comer? Pão torrado e uma botija d'água. Esse pão torrado e uma botija d'água deu-lhe uma força sobrenatural para que ele caminhasse e cumprisse a missão de Deus. Andaria 40 dias e 40 noites. Não me pergunte o que é que havia neste pão, o que é que tinha nesta água. Eu sei que quando Deus alimenta, Ele te dá um sobrenatural. Tudo muda na sua vida, por mais simples que seja o alimento. A palavra de Deus é uma comida simples, é algo simples, mas vem com sobrenatural, vem com poder extraordinário, vivificador, transformador de vidas. Aquela água, aquela comida fez aquele homem Elias andar 40 dias e 40 noites. Mas acontece que Elias parou e foi para a caverna, saindo do plano primeiro de Deus. Deus queria mostrar para ele que Deus queria vê-lo como cabeça e não como cauda. Deus quer colocar você como cabeça, não como cauda. Deus quer você por cima, não por baixo de situações. Tudo pode parecer, meu amado, ao contrário para você. Tudo pode parecer difícil para você. Às vezes parece que você chegou ao fim de linha. Tem uma saída para você. É plano de Deus que você descubra esta saída. Você não pode se desesperar, perder a cabeça. Deus quer você por cima, não por baixo. Deus quer você feliz, não derrotado e infeliz. Deus estava falando isso para Elias. Era importante Elias ter ciência do que Deus estava falando para ele. Por isso que Deus perguntava: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Às vezes o lugar que você está não é o teu lugar. E Deus pergunta: o que é que você está fazendo lá? Você já parou para pensar nisso? Observe o que é que Deus fala para Elias. Deus está falando para você. O segundo ponto: o plano do homem muitas vezes é de isolamento. No versículo 9 diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Observe que o plano de Deus é plano de subida, mas o plano do homem é de descida muitas vezes. Observe que o plano de Deus é de trazer bênção sobre você, mas às vezes o plano do homem é de tomar posse de uma maldição. Deus quer dar vida e o homem quer tomar posse da morte. O plano do homem muitas vezes é diferente do plano de Deus. Ele se isola quando Deus quer que ele esteja à mostra, como aquele que está vitorioso. Quando você está sobre o monte, todos veem você. Você está no lugar alto, está na colina,
está no lugar da bênção, está no lugar do recebimento, porque Deus tem coisas especiais para lhe proporcionar, quando pela fé você vai a lugares assim. A ordem de Deus para Elias foi: saia da caverna. A ordem de Deus para você nesta noite é: saia da tua caverna, saia da situação que você se encontra. Deus não tem partido nisso. Deus não está feliz com o que você está vivendo. Saia da caverna. Observe que não foi Deus que colocou Elias na caverna. Ele foi por livre e espontânea vontade. Aqui parece que ele passou só uma noite. A intenção dele era ficar várias. Deus interveio, Deus impediu, porque Deus sabia que o coração dele continha. Estava cheio de justificativas, achando-se senhor da situação, achando que Deus aceitaria aquilo que ele falaria com muita presteza, como certo. Deus, ele vê o que você tem no coração. Você pode até justificar-se muito bem aos olhos dele, mas Deus não se satisfaz vendo você da forma que você está. Deus tinha algo importante para Elias, algo superior à situação que ele vivia. Deus tem algo grande para você, algo importante para você, algo especial para você. Eu quero que nesta noite você tome posse. Eu quero que nesta noite você levante a sua mão e agarre-se ao que Deus tem para você. O terceiro e último ponto fala de algo que muitas vezes nós pensamos erroneamente. A Bíblia diz que um vento forte, um terremoto e um fogo chegaram ali até aquela caverna. Quando a Bíblia fala vento forte, foi tão forte aquele vento capaz de derrubar rochas e quebrar fendas. A penha, a rocha mais forte do planeta. Então não foi qualquer vento, não. Foi um vento muito forte, mas Deus não estava nesse vento. E em seguida apareceu um terremoto, com rochas caindo, Elias se esquerando por dentro, para evitar que as rochas caíssem sobre ele, um barulho ensurdecedor, as fendas pelo chão em todas as partes, mas Deus não estava no terremoto. Você está vendo? Deus não estava lá. Depois disse que o fogo tomou conta de todo o espaço. Ele viu aquela claridade, aquele fogo, mas Deus não estava no fogo. Achamos que tudo isso, porventura, vem de Deus, por causa do nosso estado. Isso não é verdade. Às vezes nós colocamos desculpas às situações. Eu estou vivendo isso, estou na caverna, e tudo isso está acontecendo devido ao problema que estou vivendo. Achando que aquele terremoto, aquela coisa grande que está acontecendo na sua vida, é originário de Deus. Isso não é verdade. Esse vento forte, Deus não estava nele. Esse terremoto não fazia parte dos planos de Deus. Deus não estava nele. Também o fogo que se apresentou, Deus não estava no fogo. Aonde Deus estava? Olha só. A Bíblia diz que Deus estava numa voz mansa e delicada. Deus disse com uma voz assim: Elias, sai para fora. Elias, sai da caverna. O que é que você está fazendo aí? Você está vendo? Às vezes nós achamos que todo problema do mundo que está desabando vem de Deus, só como justificativa, como se Deus fosse um grande castigador. Não. Uma vez uma senhora de uma outra igreja disse para mim: pastor, o meu filho envolvido com drogas, e o coração dela sofrido, o meu filho também envolvido com bebidas fortes, e também o meu filho envolvido com o banditismo, com arma na mão, assaltava. Ele agora está morto. Um trator passou por cima dele. Foi chocante o que ela disse. Ela estava sofrendo. Foi lá no Rio de Janeiro. E ela disse: pastor, Deus diz assim. Eu disse: engana, irmã.
conselhos, aquele que vem do coração. E agora ele já não mais está vivo, mas com certeza não foi plano de Deus. O plano de Deus para a vida desse jovem era um plano superior. Você acredita que estava no plano de Deus que aqueles 246 jovens morressem em Santa Maria naquela bote? Eles buscaram isso. Estavam num lugar inapropriado. Foram vítimas de poder, de dinheiro, de ambições. Mas foram, estavam no lugar errado. Não foi plano de Deus. Deus tinha um plano glorioso para aqueles meninos. Um plano extraordinário. Às vezes nós damos, foi da vontade de Deus. Não. Às vezes nós dizemos que o terremoto foi coisa de Deus para a nossa vida. Não. Às vezes achamos que o vento que nos abateu foi coisa de Deus. Não, Deus não estava lá. Às vezes o fogo que chegou foi de Deus. Não. Deus, quando se aproxima, Ele não te assusta. Ele chega com a voz suave, uma voz delicada. Deus chegou para Samuel deitado, dormindo no sono dos anjos. Ele disse: Samuel, não teve fogo, não teve terremoto, não teve vento forte. Samuel. E Samuel ouviu ele. Ouve. Você está vendo? Deus fala. Se ainda hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Você que está em casa, eu tenho certeza que essa palavra está tocando muito esse coração. É plano de Deus que você também prestar atenção ao que Deus, o Espírito Santo, está falando para você. Eu tenho certeza que Deus está dizendo para você que você é bênção e não maldição. Que você é para vitória e não para derrota. Que Ele tem algo especial para a tua vida também. E eu creio do lado de cá que você está tomando posse aí onde você está. Eu tenho certeza disso. Uma voz mansa e delicada. E sabe o que aconteceu com Elias? Quando ele ouviu o barulho dos ventos, ele continuou na caverna. Quando ele ouviu o barulho do terremoto, ele continuou na caverna. Quando ele ouviu o som e viu o fogo tomar conta, ele continuou na caverna. Mas quando ele ouviu a voz mansa e suave, ele pôs-se em pé. Deus quer levantar você nesta noite. Deus quer erguer você nesta noite. Deus quer mudar a sua história nesta noite. Deus quer escrever algo novo para você nesta noite. Deus quer tirar de você essa justificativa e fazer você viver o que Ele escreveu a teu respeito. Deus quer fazer você por cabeça, não por cauda. Quer fazer você subir em lugares altos. Você toma posse disso? Amém. Sabe o que aconteceu com Elias? Ele saiu do estado de coma, saiu do isolamento, saiu da inércia, saiu da ausência, retomou a sua vida. E sabe o que isso me faz lembrar? Quando eu vejo vento forte, quando eu vejo terremotos, quando eu vejo fogo para chamar a atenção, mas Deus nos dá ali. A palavra que vem no meu coração é: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus não vai mudar você via força, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor. E foi pela voz do Espírito Santo, essa voz suave e delicada: Elias, sai para fora, venha para cá. Eu creio que seja a mesma voz de Jesus quando foi até o sepulcro de Lázaro e mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, venha para fora. Está vendo? Saia, Lázaro, venha. Lázaro não estava só encadernado, estava morto e podrido 4 dias. Você está vendo? E Jesus mudou a situação. Jesus trouxe Lázaro para a vida. Talvez a sua situação seja tão difícil quanto a de Lázaro.
Você não está no sepulcro, mas você está uma pessoa morta. Às vezes dentro de você sangra uma ferida que até não cheira bem. Deus quer te trazer esta cura nesta noite. Esta cura só vem quando você sair da caverna. Se Elias ficasse lá, não receberia a bênção. Ele ouviria a voz suave e delicada de Deus. Mas se permanecesse lá, sabe qual seria a bênção que Elias perderia? Uma carruagem de fogo viria e ele perderia essa carruagem. Perderia o horário e o tempo dela. O que Deus queria para Elias era uma carruagem de fogo. Deus não queria que ele experimentasse a morte. Está vendo que prêmio gostoso para Elias? Não experimentasse a morte. Ele saiu da caverna, ele ouviu Deus. Foi livre-arbítrio dele. Sair da caverna. Sair da hoje. Ouvirdes a voz do Senhor, a minha voz. Não endureçais o seu coração. Paulo disse: a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, então serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Confesse-o. Confesse Jesus nesta noite. Saia da caverna. Eu vou convidar os levitas, os adoradores, a virem aqui à frente fazer um louvor especial. Eu sei que essa palavra já tocou muito no teu coração. Desde que você colocou o pé nesta igreja, desde que você começou a ouvir esta palavra na sua casa, eu sei que Deus tocou muito no teu coração. E eu sei que você tem o livre-arbítrio. A posição agora está contigo. Você pode sair da caverna. Se você nesta noite quer ter um encontro pessoal com Jesus, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Sabe o que Jesus vai fazer? Vai escrever teu nome no livro da vida eterna. Nunca mais você vai perecer. Ele te deu a vida eterna, é para sempre. Você crê nisso? Amém. E se porventura em alguma caminhada você deixou para trás, é a sua fé. Esse Jesus maravilhoso quer retornar. Nesta noite eu queria que você levantasse a sua mão, reconciliando com Jesus. Não fique na caverna não. Você vai ser a única prejudicada, o único prejudicado. Elias tem ouvidos, a voz suave e mansa e delicada de Deus. Sai da caverna, vem retomar sua vida. Ele está dizendo: eu estou contigo, eu não te deixarei. Não te espantes, não te assustes. Você tem que segurar nas mãos de Deus. É só levantar a mão. Eu quero fazer uma oração especial por você. Senhor, quero te agradar com meu viver. O que penso e faço para ti, o teu caráter vem forjar em mim.
está em